Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada aí a vocês que vieram nos prestigiar neste final de tarde de sábado. Hoje eu estou com o meu amigo Marcelo Danukalov. Tudo bem, Marcelo? Boa noite. Obrigada por ter aceitado esse convite. Tudo ótimo, Bruno. É um prazer enorme, enorme mesmo estar aqui. Você sabe que eu sou um franco admirador do teu trabalho e eu acho que pelo menos uns 100 ou 200 seguidores desse teu canal maravilhoso eu estou enviando para você aí por mês. Muito bacana o teu trabalho, viu, Bruna? Estou Muito bem feliz de estar aqui. obrigada. Muito obrigada por ser uma pessoa que sempre me compartilha aí. Eu fico assim realmente muito feliz de ter você como colaborador na Esmeril, né, pessoal? O que eu queria falar para vocês são duas coisas. O Marcelo ele já escreveu para a Esmeril dois textos, um texto no mês, na edição que a gente homenageou o professor Olavo de Carvalho, e um outro que foi exímio, que é o ensaio sobre o isentão, assim, mas o Marcelo, ele é filósofo clínico, ele é um cara que estuda neurobiologia, psicologia. Eu não vou nem falar o currículo dele para vocês, que é muita coisa, tá? Eu vou apresentar aqui como professor e filósofo clínico. Mas, assim, o cara, ele estuda comportamento humano, né? E quem estuda comportamento humano, como é que vai uma análise do isentão? Como tipo humano. E ele faz um ensaio brilhante. Saiu na Esmeril de Maio, não foi, Marcelo? Que eu me lembro, foi na de Foi Maio. demais. Foi na de Maio. É. E foi assim, um texto maravilhoso, tá? Então, vocês que são assinantes, voltem lá na edição de maio, procurem o texto dele sobre o complexo aí de isentismo de muitos, e ele relaciona justamente com a maturidade. E é também sobre maturidade que a gente vai falar hoje, nesse nosso tema difícil, que é o que fizemos com nossas crianças, né? O Marcelo já escreveu um texto para as Esmeril de Outubro, que vai ser uma homenagem às crianças. Aliás, Marcelo, só para te falar, a Esmeril de Outubro, você que está sempre acompanhando nosso trabalho, tem um convidado especial. Eu convidei o Paulo Cogos para escrever um texto sobre a Nossa Senhora, porque ele é um cara que se converteu ao cristianismo por causa de Nossa Senhora. Eu falei, Paulo, você escreve? Ele adorou. Vai ser o colaborador especial. Então, a edição de outubro está sendo preparada com muito carinho, porque é uma homenagem às crianças, mas a gente não podia deixar de falar de Nossa Senhora, né? E, pessoal, uma outra coisa que eu queria falar: o Marcelo estará presente no Fórum Educação e Cultura. Eu já falei para vocês desse fórum quando o Luciano Cunha esteve aqui 2 semanas atrás, o Luciano Cunha da HQ ali, do Demolidor, do Destro, que também vai estar no fórum. O Marcelo vai estar mediando a mesa sobre educação, tá? Então, eu coloquei o link aqui na descrição, depois ele vai falar um pouquinho mais ao longo dessa entrevista sobre uma das autoras que estará no fórum e que ele conhece muito bem, que é a Kátia Simone Benedetti. Mas que eu queria, Marcelo, em primeiro lugar, é que você se apresentasse assim para o pessoal que ainda não te conhece. Seu canal está aqui na descrição, suas redes sociais estão aqui na descrição. Pessoal, sigam o Marcelo, que vale a pena. Mas eu queria que você se apresentasse para o meu público que ainda não te conhece e falasse do projeto Conviver com Adolescentes, que você tem tocado aí. Legal, bacana. Bom, eu acho que você fez uma boa apresentação. Eu sou, no fim das contas, professor mesmo, né? Como você, né? Eu acho que eu nasci para ser professor. Mas eu trabalhei e me formei em várias áreas, então eu tenho dificuldade, às vezes, de falar com o que eu trabalho. Eu sou um esquizofrênico, um polímata, né? Então, bebi na biologia, meu mestrado foi em farmacologia, meu doutorado em neurociência, me formei em filosofia, educação física. E eu acabo juntando tudo isso no trabalho de comportamento humano que eu faço, não só atendendo pacientes, mas fazendo trabalho de comportamento humano também no mundo corporativo, né? Que é um mundo de muito estresse e que às vezes o pessoal precisa de alguém para estabelecer, ajudar a estabelecer um território conversacional que seja minimamente comum, né? O projeto Conviver com Adolescentes é um projeto novo, é um projeto com uma grande parceira, né? Uma amiga muito querida chamada Carla Teixeira, né? E a gente está, de certa maneira, auxiliando pais que estão se sentindo perdidos, né? Nessa pós-modernidade ensandecida. Eu acho que cada vez é mais desafiador educar os filhos nessa pós-modernidade, com uma quantidade absurda de informações que eles acabam absorvendo. Então tem sido muito gostoso. A gente está com um canal no YouTube que recém começou, tem 100 inscritos só,
Mas no Instagram a gente já tem alguns seguidores, né? Já estamos com algumas mães e alguns pais que estão curtindo o nosso trabalho. E com relação ao meu canal, diferente do teu, que é um canal muito focadinho, né? Que sabe o que quer. O meu canal é um canal esquizofrênico, né? Eu falo desde surf, a psicologia, ciências políticas e filosofia clínica. Então, para gente realmente que quer entender um pouquinho mais do comportamento humano, mas com um olhar muito, muito, muito abrangente. Eu tento estabelecer pontes entre ciências que geralmente estão muito fechadas na sua igrejinha. Então, é isso. Uhum. Mas, Marcelo, você mora aí na Baixada, né? Você é surfista, você procura manter isso, né? E o seu filho recentemente participou aí dos campeonatos, não foi? Eu lembro que até você pediu uns votos, não foi isso? Então, assim, Sim, sim. você é pai de um adolescente. Então, Sim. o que eu queria saber é o que é que a sua experiência pessoal como pai tem a ver com o tipo de projeto que você está procurando desenvolver para ajudar pais que estão aí perdidos e como que o seu contato com aquela teoria as camadas, não é teoria, né? Mas aquela leitura dos seres humanos, conforme as camadas da personalidade, como que isso ajudou você a perceber a importância desse tipo de projeto? Muito bacana. Olha, a minha experiência como pai, ela conta, sim, mas eu acho que eu sou um pai abençoado. Eu não tenho problema algum com o Noah, né? Algum. Eu tentei e tenho tentado ser um pai muito presente na medida do possível, mas é bacana você ver quando a criança ela já tem uma paixão dominante, né? O Noah, ele é muito plugado na vida, mas assim, desde pequenininho, ele se encantou com o mar e ele é um esportista que leva tudo muito, muito, muito a sério. E a gente divide essa paixão, né? Eu não quis necessariamente que o Noah fosse surfista, mas ele assim acabou se apaixonando porque a gente ia muito na praia quando a gente era pequenininho. Mas se ele fosse um poeta, se ele fosse um apaixonado por matemática, eu teria apoiado de qualquer maneira, né? Com relação à teoria das 12 camadas da personalidade do professor Olavo, eu acho que é uma das colaborações mais bacanas que o professor concedeu para a gente, né? Ele faz uma síntese de um monte de teoria a respeito do suposto desenvolvimento progressivo da nossa psique, da nossa personalidade, da nossa alma, do nosso caráter, do nosso jeitão. Então, ele bebe em muitos autores da psicologia, ele bebe em muitos autores da filosofia e apresenta para a gente uma visão muito bacana. Eu lembro que assim eu tomei um nocaute quando eu vi isso, né? Aproximadamente 10 anos atrás, e eu achei belíssimo, achei uma forma bacana de você encarar a realidade, né? E esses supostos estágios e essas camadas pelos quais todos nós podemos passar. Né? E desde então, ela tem me ajudado sobremaneira, né? Não só na minha parte clínica, mas na parte comportamental também, no trabalho com o pessoal no mundo corporativo. Agora, olha só que interessante, né, Bruna? O professor Olavo, ou você ama ou odeia, né? Não tem como. E geralmente quem odeia não o conhece. Não o conhece. Costuma ser assim. Não o conhece. E, invariavelmente, quando eu introduzo essa parte das 12 camadas em alguma consultoria, as pessoas ficam completamente apaixonadas. Apaixonadas. E só no finalzinho eu falo, é do professor Olavo de Carvalho. Daí aquela meia dúzia que geralmente é reticente, ruboriza, né? E fala, né? Agora você vai ter que conhecer o velho, né? Agora, de fato, você não pode ficar vendo só recortezinho editado de vídeo no YouTube, né? Mas é sempre muito, muito, muito bacana. Eu lembro de um curso de pós-graduação que eu ministrei também, que tinha uma menina que não gosto dele, não gosto dele, não gosto dele, e eu não falei nada do Olavo no decorrer de todo o curso. Aí, no finalzinho, a última aula, eu apresentei as 12 camadas e ela falou: que coisa linda, que coisa bela, por que você não mostrou isso logo na primeira aula? Ia ajudar pra caramba, de quem é isso? Eu falei, do Olavo. E ela, mais uma vez, ruboreceu, se envergonhou, né? Mas até em curso de direito, até em curso de direito eu já apresentei isso, né? É realmente muito impactante. Não, e eu acho,
E eu acho importante fazer isso, né? Vocês que estão na universidade, que têm este espaço, que já estão nesse espaço, levarem lá, né? Porque a gente amplia, você consegue ampliar, né? Eu me lembro que, eu comecei a perceber que o Olavo era, na verdade, um tabu. Porque o filme do Josias Teófilo, quando saiu, eu indiquei para os meus alunos, na época eu era professora na universidade, e falei: olha, é um filme é obrigatório eles assistirem, não se trata apenas de um filme sobre, é um filme sobre filosofia, tá? E sobre filosofia antiga, enfim, é muita coisa ali. É obrigatório para vocês. E o pessoal torceu o nariz porque era sobre o Olavo, né? Então é engraçado como conseguiram transformar ele num tabu, né? Mas tudo bem, acho que o que importa é que ele vai sobreviver aí ao longo do na cultura, todos aqueles que quiseram reduzir ele a uma caricatura vão desaparecer, e os livros da obra dele é o que vai ficar, né? Bom, É verdade. essa é. Você falou uma série de. Você tocou em uma série de temas, né, relativos ao o que fizemos com nossos filhos, que é a pergunta que guia essa live. E uma das coisas que você fala é da tal da parentalidade positiva. E eu queria que você falasse, explicasse assim para o pessoal que está nos assistindo, sobretudo para quem tem filho, dando exemplos, o que é a parentalidade positiva e por que é que ela prejudica a educação das crianças, adolescentes e etc. Tá. Bom, a parentalidade positiva é um pequeno ramo da psicologia, né, que é muito apoiada na psicologia positiva, né? E ela apregoa muitas coisas que, inclusive, são oriundas do socioconstrutivismo, são oriundos das psicopedagogias experimentais, né, pelas quais os nossos filhos tiveram que passar aí nos últimos 30 anos. Mas, basicamente, elas afirmam que tudo tem que ser na base do diálogo, tudo tem que ser na base do diálogo, tudo tem que ser na base da explicação, né, que a educação ela precisa fazer sentido para a criança. E são coisas assim bastante absurdas, né, Bruna? Porque o cérebro de uma criança de 9 anos, de 8 anos, ele não está maduro. Né? Claro. A parte cortical, que é a parte mais nova, evolutivamente falando, ela vai amadurecer aproximadamente, vai começar o processo de amadurecimento aproximadamente com 14 anos, com 15 anos, quando o jovem começa a ter a possibilidade de adentrar regiões do cérebro que capacitam ele a pensar em termos lógicos, a pensar em termos de causa e efeito, a pensar em termos de consequência, a compreender o outro como um verdadeiro outro. Mas não. Né? Outro dia eu vi, inclusive, na página de uma psicóloga, que eu acho até que é muito bem intencionada. Eu acho que essas pessoas são bem intencionadas, mas são românticos. São ruins também, né, São Marcelo? ruins também, isso. São São fracas, ruins pô. também. E fazem um desserviço, né? E tinha um post ali que era de uma imbecilidade, que eu até coloquei no artigo, né? Sim. Falando assim, obediência é uma coisa perversa para as crianças e para os filhos, porque obediência faz com que eles não desenvolvam o senso identitário. Obediência produz o medo. Obediência produz... Ai, meu Daí Deus. ela foi descascando uma série de coisas. E assim, a moça tem 400 mil seguidores. 400 Né? mil idiotas ouvindo isso e tentando, achando que isso pode ajudar, né? Pois é, e daí a gente começa a ver a dimensão da tragédia. A dimensão da tragédia. Bom, vários erros, né? Primeiro, obediência não necessariamente vai produzir um enfraquecimento do senso identitário. Obediência é virtude. Se você não aprender a obedecer aquelas pessoas que são dignas de respeito, você não vai, quando for adulto, e quando for adulta, não vai conseguir obedecer nem a si mesmo. Por quê? Porque dentro da gente nós temos muitos eus. Muitos eus. Né? Tem um psicólogo húngaro chamado Zonde, né? Eu acho que se fala Stronde, né? E ele fala muito disso, né? Da quantidade enorme de genes que provavelmente a gente tem dos nossos antepassados e que querem se manifestar em nós. Né? Os desenhos animados sabem disso há muito tempo, com o diabinho né? e com o anjinho aqui. Então, o que faz um indivíduo virtuoso? Ele hierarquiza os seus eus. Ele obedece o eu que é mais elevado.
né? Ele obedece o eu que tem mais afinidade com aquilo que ele julga moralmente digno, né? E se você não aprende a se prostrar para uma autoridade, não necessariamente autoritária, mas uma autoridade verdadeira, né? Se você não se permite, né, mentorar em algum momento da tua vida, né, muito provavelmente você não vai ter habilidade suficiente nem para seguir o teu eu hierarquicamente superior. Né? Ou seja, se você não aprende o que é controle e regra, você não sabe se dar regras e ter autocontrole também. Perfeito. Você vai ser incapaz de autodomínio. Se você for incapaz de autodomínio, você vai ser uma pessoa que reage a paixões. Você vai ser uma pessoa completamente incapaz de se conduzir, né? Perfeito, É Bruno. grave, Outra os pais. coisa, né? Eu acho que os pais não percebem a gravidade disso, né? Às vezes, o que é. Não percebe. Muitos pais acabam, inclusive, desenvolvendo um sentimento de culpa enorme, porque assim, nem todos os pais tiveram a bênção e a dádiva de ter um filhinho com um ímpeto emocional controlado. Tem algumas crianças que são mais perversas do que outras, que Tem, precisam de um claro, é pouco mais de loteria. rigidez. Ora, Filho normal. é loteria, pô. Você não sabe como é que a criança vem. E assim, tem uma coisa que os pais fazem, Marcelo, que eu acho lamentável, que é assim, ficar se desculpando com a sociedade porque eles não se orgulham dos filhos. Assim, para mim, isso é a coisa mais deplorável que tem. Sim. Elas, de alguma maneira, o filho não é como elas gostariam que fosse. E aí elas ficam dando desculpas, ai, não, não sei como saiu de mim. Isso eu falo, meu Deus, olha o narcisismo desse pai, dessa mãe. Quer dizer, em nenhum momento ele olhou para o filho para entender a criança, entender a personalidade, entender os impulsos. É uma outra pessoa, pelo amor de Deus, esquece você um pouco, né? Então, e assim, não adianta ficar falando bonitinho, 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 e sem ver o lado perverso que todos nós temos, né? O mal está dentro de nós também, né? Não é uma coisa. E na criança isso é explícito. A gente percebe com clareza. Tem uma outra coisa também, né, Bruna, que os pais muitas vezes não percebem, que a regra e a ordenação, ela liberta, né? Sim. Regra e ordenação liberta. É o único caminho que te conduz à liberdade. Liberdade é a vontade educada, né? Liberdade não é você fazer o que você quer. Liberdade não é você reagir igual um animal a todo tipo de ímpeto que você vai ter do nosso lado irracional. É o contrário. É quando o lado racional predomina, certo? Você que já leu muito a Ética Nicômaco, não preciso nem te lembrar, né? Mas tá tudo ali, né? O Kant também falava, né? O homem verdadeiramente livre é aquele que decide agir na contramão dos seus desejos. Ou seja, faz o que não quer. Fazer o que quer é fácil, qualquer bicho faz. Né? Pois tá Platão, tá em Aristóteles, tá nos estoicos. É uma das lições mais fundamentais da filosofia, né? Essa percepção de que a razão nos eleva, né? É que a gente realmente está vivendo no contexto em que a razão foi jogada para baixo de chinelo. A razão é feia, é defeito. Ai, você é muito racional. Não é assim as pessoas falam hoje. E é terrível deixar os filhos sem regra, né? Porque eles ficam muito perdidos. Às vezes eles não sabem de fato o que fazer. Né? Eu tenho feito um atendimento para um casal de pais muito bacana. Né? Eles se separaram, na realidade, e depois a mãe me procurou e falou, Marcelo, perdi a mão. A mão. Ela foi muito, muito, muito verdadeira, né? Se colocou numa postura vulnerável. E tanto o pai quanto a mãe estão vindo aqui para fazer clínica comigo. E outro dia eu fiz uma roda. Os dois pais e os dois filhos, um de 15 e um de 10 anos, né? Para negociar, né? E as regras. E é engraçado, porque eu perguntei para ela assim, né? Quais são os valores pactuados na tua família? Quais são os combinados? Quais são os acordos? Se eu perguntasse para um dos filhos de vocês, né? As 5 palavras que mais caracterizam a família, eles saberiam responder? E daí os dois se entreolharam assim. Falei, vocês nunca pactuaram? Não tem acordo, não tem regra? Pô, então tá reclamando do quê? O que foi quebrado? O que foi imaculado? O que foi ferido? Né? E daí eles fizeram lá, que nem empresa mesmo, né? Missão, visão e valores da empresa familiar. Né? Mas é interessante, eu também gosto de falar o seguinte, às vezes, para os pais que contrapõem essa questão da regra. Né? Imagina se nós fôssemos convidados hoje para uma janta com um sheik árabe lá na Arábia Saudita.
E é hoje. E ninguém nos informa nada. Meu, terrível isso. Eu não conheço aquela cultura, eu não sei como me portar na mesa, eu não sei o que fazer, eu não sei o que não fazer. Isso te trava. Se alguém chegasse para mim e falasse, não faz isso, faça assim, faça assim, eu ia curtir muito mais, porque dentro de um sistema de restrição, eu tenho liberdade de ir e vir. Exato, exatamente, é um ótimo exemplo. É. E uma outra coisa que você falou, que eu acho que tem uma relação com o que você está dizendo, é sobre o desprezo do sacrifício, né? Que quando as pessoas elas não entendem o valor do sacrifício, desprezam, só se preocupam com o imediatismo, vão caindo num abismo do vazio e de repente estão à beira do suicídio, né? Eu queria que você falasse também de onde vem esse desprezo do sacrifício e como isso pode, assim, arrebentar a educação, sobretudo de uma criança até os 8 anos, porque essa fase dos 4 até os 8, eu tenho essa impressão, tá? Não sei se é a sua, mas essa fase dos 4 entre 3 e 8 é muito difícil. Você tem que aprender, você tem que ensinar realmente que não, as coisas não são naquele momento, né? E é o primeiro momento em que a criança entra em contato com o sacrifício. Né? Uhum. Sim, sim. E assim, eu acho que o desprezo do sacrifício, né, vem da pós-modernidade, do hedonismo, do viva o presente, do doidão do John Lennon com aquela música Imagine, que é uma loucura. Imagine todo mundo vivendo o presente. Meu, que loucura! Né? Se eu viver o presente o tempo inteiro, eu não penso no futuro do meu filho, eu não penso nos problemas que podem instaurar o caos. Né? E, no fim das contas, tem um monte de gente que nunca leu a Bíblia e que acha que é um texto ultrapassado. Ora, você não precisa nem ser cristão, você não precisa nem ser judeu. Né? Você não precisa ter religião para extrair da Bíblia uma quantidade muito significativa de ensinamentos maravilhosos. Né? E o ensinamento do sacrifício, no simbolismo do holocausto, é belíssimo. Né? O Antigo Testamento praticamente todo tem isso. Né? Deus fala que é isso, ok. Então, prepare um cordeiro, não sei o quê, queime um bicho. Né? E é lindíssimo isso, né? Que é como se o Logos divino estivesse nos testando. Fala, você quer isso mesmo? Vale a pena eu investir em você? Quanto que você está disposto a conceder das tuas benesses para você conquistar isso? É belíssimo. Tem a passagem de Abraão, que ele, inclusive, dá o filho para Deus e depois Deus fala, não, tudo bem, não precisamos sacrificá-lo. É belíssimo isso, né? E o simbolismo do sacrifício, né? A fumaça subindo para cima, como se ela fosse demonstrar para Deus a qualidade do sacrifício. Então, voltando ao meu filho, né? Ele tem talento, pode ir bem no surf, tá se dando bem, mas assim, quantas vezes eu entro no quarto dele, 5 horas da manhã, tá um vento, tá uma chuva, o mar tá horrível, eu falo, quer ser campeão? Levanta, meu filho. Pô, pai, tá mó frio. Vai surfar, meu. Qual é o sacrifício que você vai fazer? Põe o meu prêmio, desgraçado. Passar numa universidade, eu quero passar na Unicamp. Vai ter que sacrificar tempo estudando. Né? Fazer uma live como essa, puxa vida, a gente sacrifica tempo com a família, com o filho, para organizar isso, organizar o texto. Ninguém sabe o backstage como é que é, né? Ninguém sabe o tempo que vai, né? O tempo isso aqui é só a fachada, né? O nosso cotidiano que nos prepara para isso aqui, que é o tempo todo trabalhando, né? E assim, eu acho que esse desprezo do sacrifício ele é um negócio complicado também em casa, porque você não consegue dar exemplo para o seu filho, e ele também, que tipo de profissional ele vai ser? Mas que tipo de estudante ele vai ser, de profissional e de pessoa? Né? Eu acho que as 3 coisas. Sim. Outro tema que você toca, que eu achei muito legal, são os mantras imbecilizantes. Esse eu acho que o público vai adorar. Essa coisa que vem da autoajuda, né? Eu queria que você desse uns exemplos aí para o pessoal de mantras imbecilizantes e falasse sobre a relação entre o uso da linguagem e a formação do caráter, que às vezes a gente não presta atenção nesse ponto. Perfeito. A linguagem ela não é só descritiva do mundo, né? A linguagem também gera mundos. Né? Vamos imaginar, por exemplo, eu vou casar no religioso, tem 200 pessoas atrás de mim, e uma pessoa com autoridade, num determinado momento, vai falar: eu vos declaro marido e mulher. Malandro, a coisa mudou. A coisa mudou.
só com uma pequena frase. Muda a maneira como as pessoas vão olhar para você, né? Muda tudo. Então, a linguagem ela é gerativa também, ela vai gerando mundos, né? E a gente não percebe, muitas vezes, até com muito boa vontade, os pais acabam falando coisas que são extremamente imbecilizantes, né? Como, por exemplo, filho, você é especial. Como assim, filho, você é especial? As pessoas especiais elas são extremamente raras, elas são virtuosas. E para você atingir um status de protagonista, você vai ter que ralar muito. Então, filho, você é muito especial para mim, você é muito especial para o pai. Mas, assim, para o mundo, você vai ter que dar uma raladinha a mais. Né? Outra imbecilização. Né? Ninguém é melhor que ninguém. Como Mentira. ninguém é melhor do que ninguém? Né? Mas Errado. da onde caracas tiraram isso? Claro que muita gente é melhor do que muita gente. Claro que existem viciosos e virtuosos. Claro que existem gênios e gênios que suam o tempo inteiro. Né? Então, fala, filho, assim como a maioria das pessoas, você deve ter nascido com pouquíssimos talentos. Identifique-os muito bem, porque você vai precisar apurá-los, depurá-los. Né? Porque o mundo é composto de 99% de pessoas medíocres, não indignas, mas medíocres, e 1% de gênios. Se você quiser entrar na segunda turminha, vai ter que ralar, cara. Né? Você vai ter que ralar muito, né? E por aí vai. É uma quantidade muito grande De mantras. de mantras imbecilizantes. Né? Não sei se você está com mais um aí, se você quer falar. Né? Não, mas tem uma quantidade enorme. Eu realmente acho que os pais, hoje em dia, eles confundem educar com disparar mantras, esses slogans, né? Eu vejo isso o tempo todo, assim. E as pessoas realmente, por quê? Porque elas são tão perdidas que elas seguiam pela autoajuda. Então, é tudo que elas têm, elas vão lá e compartilham com os filhos, né? Aqui, eu queria agradecer o Alaor pela doação. Ele está dizendo o seguinte: ensine a criança o caminho que ela deva seguir e, quando for adulta, ela não se desviará desse caminho. Para isso, é necessário que os pais conheçam o caminho e exercitem a criança a ouvir e obedecer. Ou seja, o valor do exemplo, né? E olha só que legal, Bruna, deixa eu pegar isso que é bem bacana. Isso é um versículo da Bíblia. Eu não lembro de onde, né? Mas tem uma alteraçãozinha. É o segundo, então, que foi Laor. aqui. Tem uma alteraçãozinha, Laor. Não é ensina a criança o caminho, é ensina a criança no caminho, que é muito diferente, né? Muito diferente. Tem que botar um N ali. É assim, criança vê, criança faz. Dê o exemplo, pega e ensina no caminho. Não adianta falar, é por ali. Você tem que ir. Caminho. E daí você tem que andar. Isso. A gente vê mais uma sabedoria da Bíblia, né? E para fazer o link, inclusive, com outra frase imbecilizante, outro mantra imbecilizante, filho, você pode tudo, joga para o universo. Quer dizer, então, que eles acham que Cristo é uma história da carochinha, mas acreditam que pedras vão conspirar, tá? Para conceder para nós os nossos desejos mais comezinhos. Porque o que é o universo? Pedras rolando por aí, meteoritos, pedras, né? Que não tem nem, né, a possibilidade de conceder para a gente um modelo a ser seguido. Porque ainda que você não acredite em Cristo, a verdade é que assim, aquela, vamos colocar como personagem, ela é extremamente virtuosa. Mesmo que ela não tenha existido, a virtude é enorme. Né? Enorme. Então, acho que vai por aí essa parte dos mantras imbecilizantes. Né? Obrigado, Alaor. Belíssimo que você trouxe. Um outro ponto que você levanta, né, é justamente, olha, essa incapacidade de desenho. Quando você fala do vício em tecnologia, eu lendo o seu ensaio, eu falei, Marcelo está falando do vício em tecnologia, os pais que viciam, né? Por duas razões. Primeiro, porque eles próprios já são viciados, né? E segundo, porque eles não querem ter trabalho. Então, eu queria, assim, você vê mais razões para que... Porque, assim, eu não sei qual que é a dificuldade de você tirar e limitar o uso de tecnologia. Eu faço isso com a maior... Tudo bem que eu sou meio general, mas eu faço isso com a maior facilidade aqui em casa. Eu tiro mesmo. Né? Por quê? Porque afeta o hormônio do sono, atrapalha
possibilidade de descanso, restauração cerebral. É um negócio muito sério você ficar ali naquela telinha depois de um certo horário da noite, né? Sim, e aí, sim. mas quais outras razões você acha, né? O que você acha que... Por que os pais têm tanta dificuldade em evitar o vício em tecnologia ou em lidar com ele de maneira assertiva? Bom, quando a gente fala de jovens, né, a gente está falando da geração Millennium, né, que é a geração Y, e da geração que sucedeu, que é a Z. Né? E os pais da geração Millennium são os da geração X. Eu, por exemplo, sou da geração X, né? Advinda da geração Baby Boomer, que, ralou, né? Veio do pós-guerra, veio se ferrando. Né? Então, a nossa geração ela já chegou meio no bem bom. Mas é interessante, sim, né, Bruna? Porque, assim, os pais da geração X, eles foram os únicos que viveram dois mundos muito distintos. A gente viveu metade da vida sem tecnologia e metade da vida com tecnologia. E quando a tecnologia chegou, ela chegou com muita rapidez e a gente se encantou, porque é encantador mesmo. Né? Foi muito rápido, foi uma revolução violenta. E muitos pais acabaram, de certa maneira, se encantando com isso e não pensaram nas possíveis consequências, que são enormes. Né? Hoje já se sabe categoricamente que cada like, né, que a gente recebe, né, que cada númerozinho que vai aumentando os seguidores do teu canal, libera dopamina, né, que é um neurohormônio que é liberado no sexo, que é liberado na comida, que quando a gente come algo bacana, que é liberado quando a gente usa cocaína, maconha, né, e isso altera profundamente uma regiãozinha do sistema límbico, que é uma parte bem primitiva do cérebro, que produz e libera dopamina. Né? E os nossos filhos, eles estão praticamente todos viciados, a ponto de não conseguir viver sem o celular. Outro dia, no Conviver com Adolescentes, eu postei um videozinho triste, de uma menina de uns 12 anos dando um piti, um escândalo no avião, porque a mãe tirou o celular dela para levantar voo. Né? Só por isso. Né? E ela não conseguiu ficar sem o celular. E ficou desesperada. E foi um celeuma dentro do avião. Foi uma coisa muito triste. Né? Agora, o que você falou também é algo que tem que ser levado em consideração. Porque assim, é muito cômodo, foi muito cômodo para os pais saírem com crianças para jantar e no bercinho, no cadeirão ali, deixa o tablet. Porque assim eu converso em paz. Né? Isso. E daí tem um outro problema também. As famílias, antigamente, elas eram muito maiores, né? Eram famílias muito maiores, muito mais presentes. Os tios eram presentes, os avós eram mais presentes. Era comum a primeira filha, né? O primeiro filho, né? Ser educado pela avó, porque a avó ia ensinar a mãe a ser mãe. Né? Os irmãos mais velhos ajudavam, né, os irmãozinhos mais pequenininhos. Era mais fácil, né, educar naquele período, né, no período de famílias muito grandes. Hoje a gente tem também tinha irmãos, né? As pessoas tinham mais filhos, a gente brincava em casa com os irmãos. Hoje em dia a quantidade de filho único é muito grande. Né? E quando não, é um labrador o filho único, né? Não é verdade? É um labrador, é um poodle. Essa eu morri de rir. Esses homo sapienzinhos, eles dão muito trabalho. Vamos ter um labradorzinho mesmo. Eu acho que eu prefiro 10 filhos, porque labrador, pelo amor de Deus, eu acho que tem que ter muita coragem. Sinceramente, se é para não ter trabalho, é a pior escolha possível. E assim, não, é verdade, porque a criança, pelo menos, assim, de verdade, falando friamente para tentar entender a cabeça dessas pessoas, né? Nenhum animal, e eu adoro bicho, sempre tive, tenho em casa, não vivo sem, adoro. Nenhum bicho traz o tipo de gratificação que a companhia humana. Não é a mesma coisa, não dá para você substituir, né? Você começa a ficar louco, enlouquecer, ficar ensandecido e dizer, ai, matem os seres humanos que fizeram mal ao bichinho. Você vai para essa loucura aí. Né? Também não é por aí, pelo amor de Deus, né? E você também fala da metamorfose familiar, né? Justamente, eu queria que você discorresse um pouco mais sobre a metamorfose familiar. Por quê? Porque o que eu vejo hoje é o seguinte, eu tenho
algumas restrições, né? A minha carreira nunca fez nunca despontou mesmo, porque eu tive uma filha aos 29 anos, né? Ela fez 1 ano, eu fiz 30, e para mim eu achei ótimo. Então, assim, eu nunca tive, digamos assim, uma possibilidade de ter uma explosão, né, de profissional, né? Por quê? Porque eu quis ficar com ela, né? E mesmo os outros trabalhos que eu fui tendo depois, eu nunca trabalhei mais do que nunca trabalhei tempo suficiente para ter, digamos, sucesso profissional, porque eu tinha uma coisa mais importante para fazer, que era cuidar da minha casa. Né? E o que eu reparo hoje em dia dessa metamorfose familiar é mães fora de casa, né? Porque a mulher eu vejo como pilar da família. Se você tem uma mulher que consegue administrar uma casa, a família vai funcionar. Eu acho, de verdade. Se você tem, porque a mulher ela é multitarefas, então assim, não é fácil administrar uma casa. Os homens, me desculpa falar, Marcelo, acho que não tem nem ideia do que é administrar uma casa. Assim, você sabe a roupa que tem que ser lavada, a comida, o supermercado, você pensa em tudo que tem que funcionar para a vida econômica de um grupo de pessoas andar corretamente, né? Claro que alguns homens que vivem sozinhos, sabe, mas a mulher ela consegue fazer isso para um grupo de pessoas, né? E aí eu penso, como é que com a mulher fora de casa a gente consegue dar conta de uma educação saudável para as crianças? Será que é viável? Assim, se as mulheres não fizerem sacrifício, né, pelo menos uma das partes, como é que fica isso, com essa metamorfose familiar? Eu acho que é o preço negativo da emancipação da mulher para o mercado de trabalho, que eu acho que é justo, é bacana, é honesto, né? Mas é uma escolha. Ok, o mercado está aí, tá? E você pode ir, mas assim, existirão perdas. E assim, uma perda é a presença materna, porque a presença paterna ela sempre já foi menor. Agora é a presença paterna menor e a presença materna menor. Exato, esse é o ponto. Sobrou então, assim, o que lá? Vai sobrar o quê? Bota na escola. Né? Vamos colocar na escola período integral e à noite a gente brinca com o filho. Né? A questão é que a gente coloca na escola, né? E a quantidade de pais que nem imagina, nem supõe, né? A qualidade baixa dos professores hoje. Né? Aquele seriado do Brasil Paralelo, o Pátria Educadora, ele é maravilhoso. Para quem não viu, veja. Né? E assim, para você entrar num curso de pedagogia hoje, você precisa ser aluno média 4. Né? Ou seja, os piores alunos do Brasil serão, no futuro, os professores dos nossos filhos. Né? E é terrível isso. Agora, voltando à questão da metamorfose familiar, se outrora era mais difícil manter os filhos vivos, né? Por causa das guerras, por causa das pestes, por causa da fome, por causa de todos os totalitarismos do século XX, que a gente sabe muito bem, agora, na pós-modernidade, é muito mais difícil mantê-los sãos. Né? Porque uma coisa que os pais não percebem é que, assim, toda vez que o filho, dentro do quarto, acessa um canal do YouTube, ele está conversando com um estranho. E eu gosto sempre de brincar com os pais. Falo, imagina a nossa avó ou a nossa bisavó, né? E a gente retroage no tempo, retrocede no tempo, né? E a gente chega na casa dela e pergunta assim, vó, cadê sua neta? E ela fala, ela está no quarto, conversando com um estranho. Chegou agora aqui e pediu para entrar e eu deixei. Isso é uma loucura. Ninguém faria isso. Né? Um indivíduo pede para entrar, posso conversar com a tua filha? Né? Pode, por favor, ela está no quarto. O que os pais não percebem é que, assim, para a mente e para a alma, tanto faz se o estranho está ao vivo ou se é virtual. E os nossos filhos eles têm acesso irrestrito a uma quantidade absurda de estranhos na estirpe de Felipe Neto. Outro dia eu estava fazendo uma consulta com minha médica, que é uma querida, que é uma profissional extremamente competente, né? E ela falou, minha filha adora Felipe Neto, eu vi o Felipe Neto no Roda Viva, eu gostei tanto dele. Eu falei, meu, que país, que mundo que essas pessoas estão vivendo? Eu não sei também. Que mundo que essas pessoas estão vivendo a ponto de achar aquela anomalia
algo produtivo para a formação do caráter dos nossos filhos, né? Então, acho que essa metamorfose familiar, né, ela é uma das coisas mais nefastas que aconteceu nos últimos anos. E o pior é que, assim, eu não vejo solução em médio prazo. Não vejo solução. E a gente tem, né? Eu e a Carla, a gente percebe, né? Você tem um número muito restrito de pais que estão despertos, que conseguem fazer a leitura dessa realidade. Falar, caramba, eu preciso estar muito mais presente e muito mais atento. Até porque as famílias são menores e a responsabilidade é toda minha, eu vou assumir. Aí você tem um outro grupo de pais que, assim, tudo bem, quando tiver tempo eu vou me inteirar mais sobre isso. Mas a base da pirâmide acha que está tudo bem. Acha que está tudo bem. Ah, não, teoria das conspirações, vocês são loucos. Vocês ficam procurando pelo em ovo. Aqui em casa está tudo muito bem. Né? Tá tudo indo muito bem. Meu, como é que na casa dela pode estar indo tudo tão bem se meus 33 anos de professor universitário em curso de medicina, direito, enfermagem, gestão portuária, eu dei aula em tudo, tudo, tudo. 80% dos alunos são analfabetos funcionais. Totalmente. Não conseguem dar signo significante referente. Não conseguem. Não conseguem. É um dó. Né? É terrível isso. Terrível. Né? Meu filho não gosta de ler. Caramba, como que um serzinho da classe média, né, estudando numa escola bacana, não consegue ler? Como é que vai ficar o imaginário dele? Né? Como é que ele vai trabalhar conceitos elaborados se ele não tem, né, aquilo que o Aristóteles chamava de fantasmas, né, da memória? Né? O que o as Leibniz imagens falava todas. também, né? O Leibniz falava que se no mundo só existisse figurinhas, o indivíduo mais inteligente seria o que tivesse tido acesso ao maior número de figurinhas. E decorar, né? Decore essas figurinhas, porque depois você tem conteúdo para trabalhar. Só improvisa quem tem conteúdo. Você viu o Eric Clapton improvisando? Que coisa linda, né? Não sei o que. Olha, ele é um gênio, né? Nasceu pronto. Falei, nasceu pronto? Porque ele treinou. Horas e horas decorando as notas, sabe? Dó, ré, mi, fá, sol, escala menor harmônica, escola de blues, blue note. Para quando ele entrar no palco, ele se dá o luxo de esquecer. Né? Daí a mente trabalha por ele, né? E você estava falando disso, né, da falência da escola, que é um negócio que a gente vê, e aí na universidade a gente chega e a gente fala, nossa, mas essas pessoas não passaram pela escola. A falência da escola, eu não sei o que é pior, a falência da escola ou a terceirização da educação, porque a gente tem uma escola falida, ao mesmo tempo que a gente tem pais que terceirizam a educação para a escola, então é uma bomba atômica, né? Sim. Eu queria que você falasse sobre esta combinação atômica à luz da obra da Kátia Simone Benedetti, do que você lembra, porque eu lembro que você foi a pessoa que me falou desse livro, você despertou minha atenção, eu lembro que você até mandou fotos com as páginas grifadas, né? E aí, a Simone, quando eu estava organizando com o Juliano Mioto, o Fórum Educação e Cultura, ele falou, e a Kátia Simone Benedetti? Eu falei, mas claro, ela tem que estar lá, ela é excelente, né? Porque ela é professora, então assim, é uma pessoa que tem experiência de sala de aula, entende de todo tipo de teoria que ela está abordando e sabe quais são as consequências que isso tem para fora da escola, para além da escola, para a vida da pessoa. Então, eu queria que você falasse um pouco realmente sobre a contribuição dela, né, para que os pais entendessem que a gente tem hoje em dia discussão apurada sobre a falência da escola. E a falência da escola está ligada à tal da falácia socioconstrutivista, né? Sim, perfeito. Olha só, tá aqui, né, o livro dela. Ótimo, tá aí, muito bom. É um livro primoroso, pessoal, primoroso. Olha, palmas para ela, viu? Ela está sendo muito corajosa, né? Porque esse é um campo minado, né? O MEC tem 300 mil funcionários militantes de esquerda. Vai demorar muito tempo para a gente conseguir fazer algum tipo de modificação sólida, mudar as bases nacionais curriculares, né? É terrível. E ela faz uma análise científica mesmo do socioconstrutivismo, né? Ela vai pegando todos os autores, Emília Ferreiro, Piaget, Vygotsky, e ela vai apresentando as refutações, né? Mas, assim, de uma forma muito, muito básica, né? Vamos pensar no seguinte, para aprender a ler.
você tem duas teorias. Uma que vai da base para o ápice da pirâmide e outra que vai do ápice da pirâmide para a base. As que vão da base para o ápice, elas começam com cartilhas, elas começam com vamos decorar o som das letras. Puxa, que coisa linda, né? Ah, mas não faz sentido para a criança. Ai, mas coitada da criança, vai traumatizar a criança. Não, a gente tem que trabalhar com a criança com coisas que fazem sentido para ela. A gente tem que trabalhar com textos de TV, com textos jornalísticos. E daí o que acontece? Grande parte da educação socioconstrutivista começa, né, ensinando de uma palavra pronta, né, que a criança olha e fala tijolo, mas ela não está lendo, ela está decorando o desenho da palavra e associando que aquilo é tijolo. Tá? Esse armazenamento ele vai ser feito no cérebro em outra área que não é a área da linguagem, que é a área da visão, por exemplo. Né? E daí, se a gente for parar para pensar, né, um programador de computador, bom, se ele vai fazer um programa de computador, ele tem que começar com as mínimas unidades da linguagem. Porque se ele começa com blocos muito maiores, o programa vai até rodar, mas ele vai ser muito pior. Né? Porque quando você tem absorvido todas as letras e o som das letras, daí você começa a construir as palavras, né? E vai formando leitores verdadeiros, né? E os leitores verdadeiros eles precisam ser educados com base na literatura de alta categoria, né? Na poesia, coisa que foi abandonada. Né? E quando a gente abandona a poesia, os relatos mitológicos, a gente está abandonando os termos que são equívocos, ou seja, os termos que podem ser interpretados de muitas maneiras, de sutileza. Então, você vai começar a perceber as figuras de linguagem, o que é uma metáfora, o que é uma metonímia, o que é ironia. Não. Vamos trabalhar com textos científicos vindos de jornal. Mas os textos científicos eles usam termos unívocos. X é X. E pronto. Ou seja, é uma linguagem extremamente pobre. Você sabe disso. Para fazer ciência é difícil. Mas a linguagem da ciência ela é tosca. Mas ela é propositalmente, né? Por quê? Porque é para evitar a ambiguidade. Né? Tanto que essa discussão sobre uma linguagem mais simples possível na ciência foi o que nos levou ao sistema de computação. Né? Você tem o Leibniz foi um cara importante, depois você tem a lógica proposicional, depois você tem o sistema booleano, e aí você tem o desenvolvimento da computação. É binário, mas é para evitar o equívoco. A questão é que a linguagem, a língua, ela é cheia de polissemia. E é a polissemia que gera riqueza, né, e a capacidade de você enxergar longe. Então, é o contrário. A pobreza da linguagem científica serve a um propósito. É reduzir a ambiguidade, que foi a proposta dos caras. Só agora, o mundo da comunicação não é para reduzir a ambiguidade. Não. Por quê? Porque cada palavra significa 5 coisas. Se você não é capaz de entender... A minha filha vive perguntando, o que significa essa palavra? Eu falo, qual que é o contexto? Onde ela está? Qual é a frase? Do que diz respeito? Porque eu falei, cada palavra ela pode significar um mundo de coisas. E o tom também pode ser infinito, né? E tudo isso se perde realmente nessa metodologia. Ela mostra isso bem no livro. Sim, Marcelo. Ela mostra isso muito bem no livro. Né? E daí, uma coisa bacana que você está colocando, né? E que a gente pode contrapor a um modismo agora. Né? Aqui nessa escola, o teu filho vai aprender inteligência emocional. Nós vamos fazer joguinhos lúdicos. Me diga uma coisa. De que adianta eu fazer e participar de um joguinho lúdico se eu não conheço as coisas mais singelas da minha própria língua-mãe? Porque se eu não domino, né, as figuras de linguagem, eu não vou conseguir fazer uma boa leitura subjetiva de você. E vão ser gerados conflitos. Então, assim, você quer que teu filho tenha uma inteligência emocional? Estimule ele a ler os grandes clássicos, a ler poesia, a ter um vocabulário rico, até para poder traduzir a sua própria alma, porque é terrível. Os sentimentos da gente eles já são tão complexos, eles já são tão enrolados, né? As relações elas são tão espinhosas,
que, no mínimo, a gente tem que ter habilidade para falar das nossas dores, dos nossos sentimentos e das nossas necessidades. Se você não domina um rico vocabulário, como é que você pode falar da beleza e das dores da tua alma? Né? Não consegue. Não consegue. Não consegue. Então, a Kátia fala muito disso, e a Kátia, ela se ampara muito num trabalho de um neurocientista chamado Stanislas Dehaene. Tá? Esse livro aqui é um outro livro que eu queria indicar, Os Neurônios da Leitura, que ele vai fazer uma análise técnica de todos os trabalhos que existem hoje com ressonância magnética, tomografia computadorizada, imagiamento cerebral, e que analisaram como que o cérebro de leitores que foram educados com a metodologia tradicional difere do cérebro daqueles que foram educados dentro do socioconstrutivismo. E as diferenças, Bruna, são assustadoras, né? O que a gente fez com o cérebro das nossas crianças é um crime, porque assim, a probabilidade de reverter isso é muito pequena. Então, assim, nós estragamos 2 gerações. Né? É claro que existem exceções, mas são cada vez mais raras. Né? Eu estou aqui exibindo na tela, pessoal, o endereço do Fórum Educação e Cultura, tá? O Marcelo aqui dando calove, você que chegou agora, chegou mais tarde nessa live, ele está nesse momento comentando o livro da Kátia Simone Benedetti, A Falácia Socioconstrutivista, certo? E esta professora brilhante que escreveu este livro excepcional vai estar nesse fórum. As inscrições são gratuitas, basta você se inscrever. Vai acontecer entre os dias 14 e 17 de outubro, inteiramente online. Eu também vou estar lá. Marcelo, você vai estar na mesa. Você está muito bem acompanhado, né? Você vai estar numa mesa com a Kátia, com o Silvio Grimaldo e com a Valéria Bolsonaro, né? Vai ser muito bom essa conversa. Aliás, obrigada novamente por ter aceitado o nosso convite. E voltando aqui, então, pessoal, tá aqui o link na descrição, tá? Se inscrevam lá no Fórum Educação e Cultura. E eu tô aqui continuando minha conversa com o Marcelo, que é especialista, estudioso de comportamento humano e cruza uma série de disciplinas, porque comportamento humano não é uma coisa que você tem uma matéria para entender, né? Você tem que estudar uma série, você tem que estudar o ser humano de uma série de perspectivas para conseguir compreendê-lo, né? E sobretudo o seu comportamento. O que eu queria que você falasse também ainda é sobre essa relação entre a falta de humildade das pessoas, né? Humildade, você disse no texto que você escreveu para Esmeril de Outubro. Humildade é senso de real, é senso da realidade, né? Você cita o Olavo de Carvalho, é uma citação muito legal. E aí você fala que com esse culto universal da juventude, que leva ao desprezo do conhecimento, como o Olavo fala ali no trechinho que você citou, as pessoas perdem completamente a capacidade dessa virtude que é a da humildade, né? Então, como é que a falta de humildade na educação dos filhos cria adultos idiotas que não sabem merda nenhuma de nada e sai palpitando sobre tudo. Uhum. Qual que é a gravidade de você não dar o exemplo da humildade? As pessoas perdem o senso do real, perdem o senso de proporções. Onde é que a coisa vai? Perde a capacidade de se reconciliar com a concretude do real, né? Tem um livro que a gente é muito fã do Olavo, né? Que eu já vi você falar muito bem, que é o Jardim das Aflições. Eu não sei se você lembra, mas tem um parágrafo lá belíssimo, logo no comecinho, que ele fala... Sim, já sei até que você vai estar. Eu adoro. Eu uso muito isso, porque eu acho excepcional, é muito bom. As pessoas hoje tratam opiniões como se fossem bichinhos de estimação, sucedâneos de afeto e carinho. Quanto às minhas, trato a pão, água, ginástica sueca e chibatadas. E é maravilhoso isso, né? Você pensar que um gênio como ele foi começar a abrir a boca para falar aos 47 anos. Claro. Né? Durante todo esse tempo, ele foi absorvendo conteúdo, ele foi decorando informações. A gente acabou demonizando a questão da decoreba. Né? E uma coisa que está como uma praga nas bases curriculares, né?
É assim, temos que desenvolver o senso crítico, senso crítico, senso crítico. E, na realidade, o que a gente está criando é um bando de monstrinhos absolutamente desprovido de qualquer senso crítico. Porque o que é o senso crítico? É a última etapa da linguagem. É a última etapa da linguagem. Você só vai criticar, primeiro, se você tiver maturidade para fazer isso. Né? Porque a crítica ela pressupõe um debate, pressupõe um jogo dialético, e o jogo dialético eu não quero matar você. Eu quero testar a minha ideia, né, contra a tua. Se a tua for melhor, Bruna, cara, amanhã a tua é minha. E eu te abraço e falo, yes, muito bacana, muito legal. Agora, eu tive uma experiência muito bacana e, ao mesmo tempo, assustadora com a Carla, né, a minha parceira, minha sócia no Conviver com Adolescentes, que ela está desesperada atrás de escola em São Paulo para os filhos. Porque não tem. Ai, caramba! Não tem, não Porque tem. não tem, é muito difícil. Agora ela encontrou uma escola que parece que é bacana, que é o Sagrado Coração de Jesus, se não me engano. Né? E que ela foi lá e conversou com o pessoal, e o pessoal falou, socioconstrutivismo aqui não. Né? Mas a gente passou pelas melhores escolas de São Paulo, e eu a acompanhei. Bruna, o discurso é sempre o mesmo. Sempre tudo parece igual. uma fita. Tudo igual, tudo igual. Né? E a primeira coisa que eles falam é, aqui o teu filho vai ser protagonista. Eu não quero que o meu filho seja protagonista. Eu quero que o meu filho tenha aula com mestres protagonistas, com tutores. Eu quero um Aristóteles para que o meu filho se transforme num Alexandre o Grande. Eu quero que o meu filho fique quietinho e obedeça ao tutor, e obedeça ao professor. Eu não quero que ele seja protagonista, porque vai ser protagonista do nada. Ora, você tem um fedelho, né, que sabe meia dúzia de palavras, e você já fala que aquele fedelho vai ser protagonista, que raio de humildade que você vai ter? Né? Que raio de senso de realidade de falar, pô, antes de eu me manifestar, o que eu sei sobre esse assunto? Né? Hoje tem especialistas a respeito de tudo. E uma das coisas que eu gosto no Olavo é que assim, o Olavo tem um senso de proporções muito bacana. Quando ele vai falar de coisas que ele estudou, ele fala, você calha a boca, você sente e você me ouça. Mas quantas vezes no COF os alunos perguntavam para ele sobre determinado autor, determinado livro, ele falava, filho, nunca li, não posso me pronunciar, não faço a mínima ideia. É essa honestidade intelectual que foi perdida, claro. né? Que não existe. E quando você bate no peito e fala, disso eu sei, né? Os inteligentinhos vão te chamar de arrogante. Isso, vão te chamar de arrogante. Agora, uma coisa que é engraçado é quando uma pessoa, às vezes, tem uma argumentação sólida, aqueles que são os que se expressam por slogans e frases feitas, eles adoram desqualificar quem tem argumentação sólida, né? Isso a gente cansa de ver nas redes sociais. As pessoas que menos sabem são as pessoas que querem ensinar os outros a viver. Né? Isso é uma coisa muito comum, justamente pela falta de senso de realidade. Quem sabe alguma coisa, sabe o quão difícil foi chegar a essa coisa. E justamente por isso, já não subestima o próximo. Porque fala, bom, eu não sei como é que foi a trajetória do cara. Né? Quem sou eu para ensinar o cara a viver? Você já começa pensando assim. Né? Se você teve alguma dificuldade aí na sua vida, né? E daí a gente vê a massa orteguiana, né, aplaudindo os lacradores, né? Ah, ele lacrou. Você viu o que ele falou? Fala, cara, cadê o argumento? Isso, não tem raciocínio nenhum, né? É só slogan vazio, mas é o pessoal também educado pela publicidade, né? Qual é a educação estética de hoje? É publicitária. Então você é educado pela imagem, acompanhada de um slogan que só tem como objetivo de convencer a fazer uma compra. Então, assim, é muito rápido, não estou nem criticando a publicidade, mas eu falo, é muito pouco uma educação estética, né? E aí tá nisso. Eu queria Marcelo, que você retomasse, você falou um pouquinho isso no começo, mas eu coloquei aqui de novo, e para o pessoal que chegou agora também, vai ser legal você repetir um pouco, falar sobre o valor civilizatório da obediência, né? E aí você faz uma citação assim do Jordan Peterson, nesse texto que você escreveu para Esmeril de Outubro, dizendo, regras claras produzem crianças seguras e pais calmos e racionais. Na verdade, a passagem é mais longa, mas tem esse trechinho também.
Né? Então, eu queria que você insistisse um pouco mais no valor civilizatório da obediência, né? Aí pensando também no ambiente político, né? Porque você deve lembrar ali que na Ética Nicômaco, em algum momento, Aristóteles diz: olha, vai saber mandar bem quem primeiro aprender a obedecer. Né? E isso diz respeito não apenas à sua relação com o outro, mas para como a gente conversa, a sua relação com a sua própria irracionalidade, né? Você já falou um pouco disso, mas se você puder retomar esse assunto, falando da análise que o Simon Oliver Sinek faz da geração millennials, o público agradece. Tá? Ah, bacana, legal. Bom, alguns termos no senso comum não são civilizatórios. Né? E, infelizmente, a própria obediência está começando a ser rotulada como algo que não tem importância civilizatória. Né? Não só a obediência tem, porque vai conceder para nós, né, os nossos limites, como a culpa também, né, tão demonizada. Né? E eu acho ela uma emoção extremamente importante. Claro. Né? Extremamente importante. Estou me sentindo culpado. Por quê? Porque um valor meu, um princípio meu foi transgredido por mim. E eu preciso reverter isso. Né? Então, obediência é valor civilizatório. Né? A culpa é um valor civilizatório. Né? E os moderninhos falam, a igreja só incute as pessoas de culpa. Não, se ela está incutindo você de culpa, é porque provavelmente a culpa é sua. Então, vai lá, se confesse, arruma essa caca que você fez, né? E tudo bem, não tem problema algum. Assim como o nojo é outra emoção civilizatória. Né? E é interessante isso, né, Bruna? Porque assim, o nojo ele começa a se desenvolver em nós a partir de 1 ano. Você que é mãe, você sabe. Até 1 ano, o bebezinho está comendo merda na boa. Né? Passou de 1 ano, já não fica muito legal. Então começa aqui, vai para o estômago. Mas com o tempo, você vai sutilizando o nojo. Né? O nojo vai ficando mais elaborado, o nojo vai ficando mais sutil e você começa a se nojar com ideias. Né? Você começa a se nojar com posicionamentos, né? E é maravilhoso isso. Imagina se nós não tivéssemos capacidade de nos enojar. Imagina se nós não tivéssemos capacidade de sentir culpa. Imagina se nós não obedecêssemos regras. E daí a importância da obediência. No mundo corporativo, que é um mundo intelectualmente muito pobre, muito pobre, né? Muito. É muito comum, Bruna, os cursos de liderança. Curso de liderança. Todo mundo quer ser líder. Né? Todo mundo quer ser líder. Eu nunca vi, em 35 anos atuando nessa área, um curso para formar liderados. Tu sabe ser um bom liderado? Né? Você sabe que um bom liderado ele precisa ser extremamente maduro, ele precisa estar, no mínimo, na camada 6 de desenvolvimento humano. E assim, Bruninha, hoje eu sou liderado teu. Hoje eu sou liderado, por quê? Porque é o teu canal, porque é o teu trabalho, sabe? Porque você me convidou. Então, assim, eu quero entregar para você a melhor live. Né? Eu não tô preocupado comigo. Eu quero, no final, falar, e aí, Bruna, bacana, legal? Eu sei do quanto que você está trabalhando nisso. Eu sei do teu empenho no teu canal. Eu sei da tua dedicação. Né? Então, assim, é extremamente importante. Eu preciso te obedecer nessa circunstância. Marcelo, você entra aqui, você entra a tal hora, coloca o microfone, vamos sei o quê. Obediência, ela faz com que a gente se transforme em amigos ainda que confiam muito mais uns nos outros. Né? E a Bruna falou, né, logo no comecinho, quando estava me apresentando, né? Falar, pô, o Marcelo é um grande amigo. Eu conheço a Bruna há 1 ano. E assim, eu fiquei encantado com uma palestra que ela deu no movimento Avança Brasil, encantado. Né? Falei, caramba, isso que é empoderamento feminino, né? Isso que é mulher empoderada, né? E é interessante também a relatividade do tempo, né? Porque assim, a gente se conhece há muito pouco tempo, mas eu já nutro uma enorme admiração por você. Né? Então, de fato, você é uma amiga, né? A minha mais nova amiga de infância. Né? E isso se dá pelo fato de nós nos obedecermos, de nós nos respeitarmos, de nós, segundo Tomás de Aquino, né? Amar
as mesmas As coisas mesmas coisas, né? e não gostar das mesmas coisas, né? A gente precisa estar no mínimo, ali meio que na mesma camada de desenvolvimento, né? Se tiver com muita discrepância, não vai rolar, né? Então, acho que é isso. No que tange a valores civilizatórios, para mim, obediência, nojo e culpa acabam também sendo valores civilizatórios, né? Você sabe que você me fez lembrar, é engraçado que você me fez lembrar de um canal que está crescendo muito aí, tá? É um canal meio de entretenimento, meio de informação política, de um cara muito simpático que chama Odair Del Pozo, né? E o bordão dele, para falar de tudo que acontece de absurdo no Brasil e de todas as figuras, é ai que nojo! E é engraçadíssimo, porque isso resume, e assim, o cara tá indo muito bem, assim, tá crescendo. Claro que ele já é alguém de jornalismo, já é um cara, já tem uma trajetória, não é nem um iniciante, mas o canal dele é muito legal, porque quando ele fala aquele ai que nojo, que ele pôs até na caneca, ele consegue traduzir numa frase que tem a ver com esse valor civilizatório que você indicou aí, o sentimento do brasileiro com relação aos maiores absurdos a que a gente é submetido todo dia pelos nossos supostos representantes aí, né? Então, eu achei muito legal você incluir o nojo como valor civilizatório. Sem culpa, você não tem amadurecimento, porque você não reconhece o erro, você reconheceu o erro, você não sabe o quão mais próximo você está de acertar, né? Então, outro perfeito. Então, assim, realmente, se a gente não recupera essas noções, o que nós faremos com nossos filhos, né? Que afinal é o tema da live. E assim, para concluir, Marcelo, afinal, o que fizemos com nossas crianças, né? Você diz no finalzinho do texto, a gente transforma essas crianças em protagonistas do vazio, do imenso nada, né? Ainda que seja difícil reverter, né? Quais seriam, alguns 2, 3 conselhos básicos que você daria para os pais que já perceberam que andam fazendo besteira, mas querem se corrigir a tempo? Basicamente, eu acho que uma virtude, né? Que é a virtude da fortaleza, coragem, né? Prudência, fortaleza barra coragem, né? Justiça, mas a coragem é importantíssima, né? A coragem para olhar para si e falar, eu perdi a mão e tudo bem, e eu vou reassumir a minha função de pai. E assim, não é a paternidade ou a maternidade que vai me dar a competência para aprender, porque isso é falta de humildade, porque com as famílias maiores no passado, tinham professores e tutores, hoje não tem. E os desafios são muito maiores. Então, assim, por que não estudar? Né? Por que não fazer um curso? E tem cursos muito legais. A gente vai lançar o nosso, eu e a Carla, mas tem gente fazendo trabalhos excepcionais. O João Malheiro faz um trabalho lindo, né, da Porto Real, da Escola Porto Real. É um dos colaboradores do Brasil Paralelo. Né? Então, eu estou produzindo, né, um curso para pais, né, um curso longo. Como é que o pessoal tem acesso, Marcelo? O pessoal tem acesso no Instagram, Conviver com Adolescentes, né? E no YouTube também, Conviver com Adolescentes. E daí tem o meu Instagram particular também, que é Marcelo Arias Danukalov. Tá aqui na descrição, pessoal. Instagram do Marcelo, todas as redes dele estão aqui. O seu canal do YouTube, que eu vi lá, tá ativo, como sempre, pus aqui na descrição. Tá? Mas eu coloquei também aquela como é que chama? Aquela página que tem todas as suas redes? É um link? Esqueci o nome daquilo, mas é um link. Linktree. O Linktree que tem todas as redes do Marcelo. E lá você tem esse do projeto do Conviver com Adolescentes? Eu acho que tem. Se não tiver, bem lembrado, preciso colocar. Põe lá. Bom, minhas redes ainda são muito embrionárias, né? Como eu falei, assim, é muito difícil alguém seguir um cara tão esquizofrênico assim, porque assim, o cara vê, nossa, olha que vídeo legal de neurobiologia, daí amanhã eu tô falando de gastronomia. Não, pera lá, tem alguma coisa errada, né? Mas quem gosta de ter uma visão panorâmica do pensamento humano, segue lá que tem coisa boa, tem coisa engraçada, né? Não sonho em ser um youtuber, né? Mas eu acho que tem coisa bem bacana que pode ajudar. Mas o YouTube hoje em dia é uma vitrine para a gente mostrar o nosso trabalho, né? Eu, por exemplo, tenho o meu curso permanente aí de filosofia
E, assim, a boa parte, a maior parte dos alunos vieram desse público do YouTube, né? Não é, eu sei que não é, o trabalho que eu faço no YouTube não tem a ver com o meu curso, mas eu sei que algumas pessoas podem se interessar. Então, é uma vitrine, né? Super interessante. Também não acho nenhum problema em ser youtuber, tem youtubers maravilhosos aí, que eu morro de rir. Verdade. O caso do Odair é um deles, né? Quem estava procurando, estavam perguntando do canal, se inscrevam lá, se vocês ainda não se inscreveram, Odair Del Pozo, como ele disse, quem sabe faz ao vivo, e todo dia de manhã vocês vão se divertir, tá? Porque ele vai reforçar o que o Marcelo falou aqui, que o nojo é o valor civilizatório. Nossa, eu vou até contar isso para ele, ele vai morrer de rir. Marcelo. Legal, e olha só, graças a muitos youtubers que a gente foi devagarzinho saindo da Matrix, né? Exato. Porque até muito pouco tempo atrás, o único que estava verdadeiramente fora da Matrix é o Olavo, né? E a gente tem que bater palma, porque assim, muitos dos youtubers são cria dele, né? É claro, muitos. Né? E o curso, a Roberta está aqui perguntando, esse curso para os pais, como é que as pessoas têm acesso? Você vai anunciar nas suas redes? Tem uma página específica? Sim, a gente vai anunciar pela Conviver com Adolescentes, tanto no Instagram quanto no YouTube. A gente vai fazer um lançamento bem sementezinha, né? Um lançamento bem pequenininho agora de um curso em webinário, né? Mas o curso mesmo a gente ainda está gravando e provavelmente vai sair daqui a uns 4 meses. E daí a gente vai falar de filosofia, de sociologia, de política, de neurobiologia, de todo esse amálgama, né, desses diferentes saberes, como que eles podem ajudar os pais a expandir o horizonte de consciência e se transformarem em pais um pouco mais corajosos para criar filhos fortes e virtuosos, né? Então é mais para o ano que vem, né? Para o pessoal pode te acompanhando lá para janeiro, provavelmente vocês vão lançar o curso. Sim, mas o webinário, que é em forma de curso, também provavelmente daqui a um mês a gente já está lançando. Então já está aí. Pessoal, acompanhem então o Marcelo, tá? Divulguem muito essa live entre os colegas de vocês que são professores. Eu vou falar de novo aqui, tanto eu quanto o Marcelo estaremos no Fórum Educação e Cultura. Está na descrição o link, inscrevam-se, é totalmente gratuito. A Kátia Simone Benedetti vai estar lá na mesa, mediada pelo próprio Marcelo, entre os dias 14 e 17 de outubro, tá? Vai ser um evento com muita gente boa, mas assim, muita gente boa mesmo. Outro dia o Juliano me mandou a informação atualizada e eu vou publicar, né, isso na Esmeril, o texto dele mesmo, justamente para espalhar aí pela internet. Então, até peço para vocês, pessoal, esse link aí do Fórum Educação e Cultura, compartilhem, porque o nosso objetivo, a gente teve custos para fazer esse fórum, mas a gente preferiu, mesmo assim, manter a inscrição gratuita para alcançar o máximo número de pessoas, porque o tema é muito importante, e as pessoas que vão falar neste fórum são pessoas que merecem ser ouvidas, né? Uma delas aí é a Kátia, outra delas é o próprio Marcelo, que, muito obrigada, esteve aqui hoje. Muita gente elogiou o Marcelo, falaram, excelente aula, obrigada pela aula, o pessoal te adorou. Então, vão lá para o canal do Marcelo, tá? Já se inscrevam para vocês poderem ouvir ele sempre, não aqui, só de vez em quando eu convidar ele para o canal, tá bom? Eu queria agradecer aí a presença de todos vocês, pessoal que deu as doações, superchat e tudo mais. E mais uma vez, Marcelo, muito obrigada aí por ter aceitado esse convite e dado uma verdadeira aula aqui para o meu público neste final de sábado. Que legal, Bruna, muito obrigado. Foi muito gratificante, muito gostoso. Espero voltar outras vezes, espero poder colaborar com a Esmeril. Aliás, sou muito fã da Esmeril. E o ano que vem, uma das coisas que está na minha agenda, que se Deus quiser, eu vou fazer, é o teu curso. Eu vou retomar agora em janeiro, porque agora eu vou dar uma parada para ter o bebê, e aí em janeiro a gente retoma. Então, legal. Espero você lá, vai ser ótimo. Estarei lá. Muito obrigada.